Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar a solução geral para a equação linear dy dx mais 1 sobre xy mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Bem, no primeiro momento, vamos destacar aqui um modelo geral para esta equação diferencial linear, que pode ser expresso pelo seguinte: dy dx mais p dx y igual a q dx. Vamos também destacar aqui mais algumas expressões que podem nos auxiliar no desenvolvimento de toda a questão. Por exemplo, nós temos a integral de uma função u elevado a n du, cujo resultado será expresso por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E mais uma constante c de integração. Vamos lembrar também que, se nós tivermos aqui ln de um certo número b, isto é a representação para o logaritmo deste número b na base e. Por falar em logaritmo, nós temos também o seguinte: se nós tivermos como consequência de uma definição dado a elevado ao logaritmo de um número b na mesma base a, o resultado dessa expressão vai ser dado pelo próprio número b. E ainda, nós podemos representar quando c estiver multiplicando o log de b numa base a, que é uma das propriedades dos logaritmos, esse logaritmo como sendo log de b elevado a c, na mesma base a, contanto que a seja diferente de 1, maior que zero, e, consequentemente, b sendo maior que zero. E agora vamos destacar aqui tanto p dx como q dx. A p dx, sendo buscada aqui na equação dada no enunciado da questão, será justamente 1 sobre x. Então, vamos escrever aqui 1 sobre x. Já a função q dx vai ser expressa pela raiz quadrada de x ao quadrado e mais o número 1. Uma forma de resolvermos esta equação diferencial é através do modelo geral em que y é igual a e elevado a menos a integral de p dx. dx multiplicando a integral de e elevado a integral de p dx. dx vezes a função q dx, dx, e mais uma constante c de integração. E agora vamos substituir o que for possível em nosso modelo, ou seja, y é igual a e elevado a menos a integral de p dx, sendo que p dx é 1 sobre x, dx vezes a integral de e elevado a integral de p dx, que é 1 sobre x, dx vezes a q dx, que nós sabemos ser dada pela raiz quadrada, dx ao quadrado mais o 1, dx e mais a constante c de integração. Agora vamos manipular um pouco a expressão e ver o que ocorre na sequência. Por exemplo, nós temos y que vai ser igual a, e nós temos e elevado a. Vejam que nós temos aqui menos 1 sobre x dx. Então, podemos escrever essa expressão já utilizando aqui uma integração que não foi destacada, mas vai ser destacada agora, que é justamente a integral de uma função du sobre u, cujo resultado é expresso por ln du, mais a constante c de integração. Como nós temos aqui dx sobre x, vamos até fazer essa escrita. dx vezes 1 é dx sobre x, vezes a integral de elevado a integral dx vezes 1 gerará dx sobre x, e vezes a raiz quadrada de x ao quadrado, mais o 1, dx mais c. Em seguida, então, agora nós podemos realizar a integral. Y vai ser igual a elevado a menos. Vejam que nós temos dx sobre x que se assemelha a du sobre u. O resultado é ln du. Nesse contexto, então, nós vamos ter ln de x. E vezes a integral
d elevado a, é o mesmo caso, dx sobre x, sendo integrado, gerará ln dx, como resultado da integração. Então, vamos escrever ln dx. E vezes a raiz quadrada de x ao quadrado, mais 1 dx, e mais a constante c. Em seguida, nós vamos reescrever este negativo do ln, como fizemos aqui no modelo em que c multiplica log db na base a, ou seja, ele torna-se potência db. Esse negativo, então, é menos 1. Vamos lá? Y é igual a e elevado ao ln. E, simultaneamente, também vamos escrever o ln, como fizemos para ln db, como log db na base e. Então, vamos fazer log de base e para x a menos 1. Este menos 1, salientando, é proveniente do negativo do ln. E vezes a integral de e elevado a, o mesmo log de x na base e, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado, mais o 1 dx, e mais a constante c de integração. Nós podemos melhorar mais um pouquinho ainda a escrita desta função com y igual a. Perceba que nós temos, da consequência da definição já destacada, a elevado ao log de b na base a. Nós podemos, entre aspas, simplificar a base a com o logaritmo de base a. O resultado vai ser o próprio expoente, ou melhor, o próprio logaritmando b. Aqui nós temos e elevado ao log de x a menos 1 na base e. Então, nós, entre aspas, simplificamos os e's. O resultado que nós vamos ter aqui, então, é x a menos 1, vezes a integral de, mesma simplificação realizada aqui. Nós temos e, log de base e, como resultado nós temos simplesmente x, vezes. Lembrando também mais uma expressão que pode nos auxiliar aqui, nós temos que, se um certo número a estiver numa raiz de índice n, e este a contiver uma potência m, nós podemos reescrever como sendo a elevado a m sobre n. Então, nós temos a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 elevado a 1. Reescrevendo, então, como potência fracionária, vamos obter x ao quadrado mais 1 elevado a 1 sobre 2, que é o índice, dx mais a constante c de integração. Vamos melhorar mais um pouco a escrita desta expressão, com y sendo igual a x a menos 1, e que multiplica a integral de, colocamos x ao quadrado mais 1 elevado ao meio, e vezes x dx e mais a constante c. Vamos verificar o seguinte, para integrar u elevado a n de u, nós vamos ter como resultado u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Perceba que x ao quadrado mais 1 será a nossa função u. Vamos aproveitar aqui um pedaço do espaço. Então, se u é dada por x ao quadrado mais 1, nós precisamos da sua derivada du de acordo com o que está expresso aqui no modelo. A derivada de u é du. A derivada de x ao quadrado é 2x dx. Nós temos simplesmente x dx e não 2x dx. Precisamos complementar aqui com o 2 e compensar com o meio, para que nós tenhamos u e essa expressão toda seja du. E agora sim nós podemos integrar. Y é igual a x a menos 1 e que multiplica 1 meio. E a integral de u elevado a n de u será dada por u x ao quadrado mais 1 elevado a n mais 1, ou seja, 1 meio mais 1, que podemos fazer aqui do ladinho. 1 meio mais o número 1. E fazendo, vamos obter então, como aqui é 1 meio mais 1 sobre 1, o mínimo múltiplo comum é 2 entre 2 e 1. E 2 dividido por 2 é 1 vezes 1, 1, mais 2 dividido por 1, 2 vezes 1. Vai ser 2, gerando, então, consequentemente, 3 meios. Logo, nós vamos ter x ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios sobre 3 meios.
e mais a constante c de integração. Vamos manipular um pouco mais a expressão que obtivemos. Vamos ter, então, y que é igual a x a menos 1, multiplicando. Preservamos 1/2 e multiplicamos pelo inverso de 3/2, ou seja, 2/3. E vezes, como nós temos x² mais 1 elevado a 3/2, podemos fazer o processo contrário à obtenção da potência fracionária, ou seja, devolver a raiz para o seu lugar com x² mais 1 elevado, vejam que nós temos o numerador do m sobre n sendo o expoente de a. Logo, vai ser elevado a 3. E mais a constante c de integração. Simplificamos o 2 com o 2 e nós temos um potencial resultado final dado por y igual a x a menos 1 e que multiplica raiz quadrada de x² mais 1 elevado ao cubo sobre 3 e mais uma constante c de integração. Poderíamos também, num outro resultado, distribuir x a menos 1 como sendo 1 sobre x. Para isso, vamos escrever y igual a 1 sobre x, multiplicando a raiz quadrada de x² mais 1 ao cubo sobre 3 mais a constante c. E na distribuição obteríamos, então, y que é igual a raiz quadrada de x² mais 1 ao cubo sobre 3 vezes x é 3x e mais c sobre x. Nós poderíamos ter outros resultados finais, mas vamos nos contentar com esses daí. Ok, galera? Então, com esses resultados, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!